Sabadão com a abertura da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e também tem Série B. Análises, dicas e estatísticas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de sábado, tá? Temos 5 jogos da Série A, né? Metade da rodada será neste sábado. Também tem 2 jogos aí relevantes da Série B pra gente analisar a partir de agora. Estou com ele aqui, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio, mano, melhor agora. Foco total aí em Campeonato Brasileiro neste sabadão. 5 jogos da Série A, 2 da Série B. Vamos que vamos começar o programa agora para você, apostador. Vamos começar pela Série A com o Flamengo, líder da competição, contra o Mirassol, que é a sensação, né, do Campeonato Brasileiro. Sábado, 6h30 da noite, no Maracanã. Flamengo vindo de eliminação na Copa do Brasil, uma eliminação, pode-se dizer, precoce, oitavas de final, aí o Flamengo caindo, né? Ah, mas tá com time misto. O Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, né? É preocupante essa eliminação, pode ser que atrapalhe os planos do Flamengo. De outro lado, a gente tem o Mirassol brigando por vaga de Libertadores, Fábio, mano. Que loucura, quem diria, tá? Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar, vamos entender melhor o contexto desse jogo. Inclusive, baixa o app aí, tá? Tem o QR Code aqui, você pode apontar a câmera do seu celular, gratuito, para você ter acesso aí a estatísticas, informações, acompanhar as partidas em tempo real. Sempre bom aí ter à sua disposição um app como o Game Arena, beleza? Bom, Mirassol em quinto, velho, que absurdo. Já tem aí uma sequência de 5 jogos sem perder. É até mais, tá? É até mais. E o Flamengo vindo nesse retrospecto recente aí, cara, que assim, até tá o empate ali, porque ele bota um gol pro Atlético Mineiro, né, mas foi uma vitória o último jogo. Mas calma que a gente chega lá. Flamengo líder com 37 pontos, né, tem um jogo a menos do que o Cruzeiro, então tá numa situação aí relativamente confortável, né. O Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, mas ele já tá 4 pontos à frente aí do Verdão. Então ele é o líder em termos de aproveitamento e a gente tem um Mirassol em quinto lugar. Que loucura, velho. 28 pontos marcados em 16 jogos, tá? O Mirassol, inclusive, ele tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro e um jogo a menos que o Flamengo. Campanha absurda. Ao lado do Flamengo, é justamente aí um duelo entre os times que menos perderam no Brasileirão. Apenas 2 derrotas em 16 e 17 jogos. É isso, né? Se ele vencer os jogos atrasados e vencer o Flamengo, por exemplo, ele fica a 3 pontos do líder. Que noção, que loucura. É uma grande campanha do Mirassol. Vamos ver até onde vai, né, o gás do Mirassol. Mas vamos para os resultados recentes, começando pelo Flamengo, né, que venceu o Atlético Mineiro, mas eliminado nos pênaltis, né? Venceu por 1-0 em Belo Horizonte, mas... né, Samuel Lino e o Wallace, né, perderam pênaltis e o Flamengo foi eliminado. Antes, empate em 1-1 contra o Ceará, né, fez um bom primeiro tempo e aí não matou o jogo, o Ceará melhorou no segundo e numa falha do Rossi, né, o Ceará empatou. Antes, derrota para o Atlético Mineiro no Maracanã pelo Brasileirão e antes disso, né, vitória contra o Atlético no Brasileirão, tá? No Brasileirão aí a equipe do Flamengo vinha de 3 vitórias seguidas, Fluminense, Bragantino e o próprio Galo. Pois é, velho, cara, é curioso esse momento recente do Flamengo, porque assim, ele jogou muito contra o Galo, tá? E fez uma partida ali que ele poderia ter se classificado no tempo normal, né? Mas não conseguiu ser tão eficiente. Contra o Ceará, deu um vacilo ali, teve a falha do Rossi, acabou sofrendo um empate. Então assim, parece que aí, antes disso, há não muito tempo, teve um moído ali com o Pedro, parece que internamente ali o Flamengo vai se sabotando, porque em termos teóricos é um timaço, é um elenco absurdo, né? Mesmo poupando aí uma peça ou outra, o Flamengo era favorito para a classificação diante do Atlético Mineiro, né? E por outro lado a gente tem um Mirassol aí que é uma surpresa, cara, é inacreditável, tá? É muito difícil de escrever aí o que o Mirassol tá fazendo. Inclusive, ó, ele vem aí numa sequência, eu falei que eram 5 jogos sem perder, mas já são 9, tá? 9 partidas consecutivas, sem saber o que é derrota. E assim, é surpreendente porque são 6 vitórias e 3 empates. Não é como se o time estivesse só empatando. Ele realmente aí tá fazendo uma campanha absurda, tá? Defensivamente, ao longo do Brasileirão, a gente pode até destacar como algo negativo. Ele teve uma melhora, inclusive, né? Ó, teve um retrospecto aí de 5 jogos seguidos que ele só sofreu um gol, mas aí nos últimos 2 jogos ele já levou um do Vitória e levou 2 do Vasco, os 2 jogos em casa, né? Contra equipes aí que tem um adversário, que tem um ataque bem mais frágil do que o do Flamengo. É isso, vamos para o nosso momento bet nacional. O favoritismo é muito alto do Flamengo, né? Pois Ali um pouco acima de 1,30 a odd rubro-negro e quase 10 a odd do Mirassol. Um jogo difícil, né? Porque, bem difícil, velho. Porque a gente podia, um gol do Mirassol tem seu valor, né? A gente vai ver aí que... e tem, de fato. Mas pela tem um fato, né? O Flamengo tomou um gol em 9 jogos. Pois é. Como mandante, né? Então, mesmo assim, você fica meio receoso, né? De pegar esse golzinho do Mirassol. São muitos contrapontos, velho. Porque aí, ao mesmo tempo, você pode dizer, tá, beleza, você fica receoso de pegar um gol do Mirassol. Então vamos no under goals? Cara, cadê? Aqui, ó. Um under goals, um menos de 2,5. Velho, a gente acabou de ver aí um Mirassol que foi 3-2 contra o Vasco. O time levou 2 em casa do Vasco. Então, assim, a estatística ao longo da temporada do Mirassol é de que ele sofre muitos gols.
tá? Ele teve uma melhora ali durante um período, mas parece que já começou a desandar um pouquinho, né? Os resultados até seguem positivos, mas ele levou 2 do Vasco e 1 do Vitória em casa. E contra o Vitória foram 3 bolas na trave do Vitória, tá? Pois O é. Mirassol quase perdeu esse jogo. E aí eu prefiro me apegar um pouco mais a isso, tá? Eu acredito que existe até um risco aqui de você ir no handicap menos 1,5 do Flamengo, porque o Mirassol tá muito bem, e eu não duvido ser um 2-1, por exemplo, tá? É um palpite que é plausível para esse jogo aqui. Não imagino que vai ser uma vitória tranquilíssima do Flamengo, não. E até por termos de segurança, eu prefiro ir no mais de 1,5 gols do Flamengo. Aqui a gente vai confiar em 2 gols do Rubro Negro, que eu acredito que vai acontecer. Lembrando que o Flamengo nem foi lá com força máxima contra o Atlético Mineiro, né? Teve ali umas mudanças no time que é considerado os 11 titulares. Então eu confio em 2 gols do Flamengo e eventualmente se for 2-1 ou até quem sabe um 2-2, aqui vai ser green. A gente não depende do resultado final, né? O que importa é o Flamengo fazer 2 gols e ponto. Eu acredito que seja a opção mais confiável e de melhor custo-benefício. Muito bem, então de cada daí para Flamengo e Mirassol, né? 2 gols do Flamengo aí contra o time do interior de São Paulo. Bom, tem Bragantino e Inter, tá? O Bragantino que vem mal, eliminado da Copa do Brasil, o Inter também, né? 2 equipes que foram eliminadas por cariocas, né? No meio de semana. Mas o Inter também tem Libertadores, tá? Então, um jogo importante. Esses jogos a gente tem que levar muito em consideração. O Flamengo, por exemplo, poupou na Copa do Brasil. Então o Flamengo deve ir com força máxima, tá? Isso. O Flamengo tá focando no Brasileirão e na Libertadores, então deve ir com força máxima contra o Mirassol. Aqui o Inter já deve ter uma opção aí, talvez, de poupar alguns jogadores. E o Bragantino já não está em competição sul-americana, né? Então só tem um Brasileirão para focar a partir de agora. E o Inter já não vive um momento muito bom, né? A gente vai ver agora, chama aí o aplicativo do Game Arena, que o momento do Bragantino é ainda pior. Tem 25 derrotas seguidas. Só que o Inter já engata aí 4 jogos sem vencer. Roger Machado, inclusive, começando aí a bambear um pouquinho no cargo. A situação vai ficando um pouco complicada pro Colorado. E tem essa questão aí de ter a Copa Libertadores no meio da semana seguinte, né? Que pode acabar sendo o foco aí do Inter. Eu acredito veementemente que vai ter aí algumas mudanças nesse time, deve poupar uma ou outra peça, até porque ele foi com força máxima diante do Fluminense, né? Ainda assim, mesmo com esse retrospecto recente muito ruim, teve um início de Brasileirão absurdo, o Bragantino tá em 6º lugar, tá? O Inter vai pegar o Flamengo, né? Bom, sim, na Copa Libertadores, pois é. Então, assim, é uma tarefa duríssima para o Internacional, né? Enquanto isso, o Bragantino ali em 6º lugar, focado 100% no Brasileirão. É bom ressaltar que ele tem jogos a mais do que a maioria dos times, né? Ele jogou as 18 rodadas até aqui. Enquanto isso, o Colorado tá ali em 13º com 21 pontos, né? A zona de rebaixamento assusta mais do que uma possível briga aí do Inter por Copa Libertadores, ao meu ver. Tá a 5 pontos do Z4 e o Vasco, que é o time que abre o Z4, ele tem um jogo a menos do que o Inter, né? Então, assim, a situação não tá muito positiva lá pro lado do Colorado não, tá, velho? O Bragantino que também vem sofrendo com muitos desfalques, né? Vem de 6 derrotas, não é isso? Acho que são 6 derrotas, pois é. E 7 jogos sem vencer. Aí tem que botar na conta que foram 2 derrotas da Copa do Brasil, né? Contra o Botafogo, aí perdeu do Flamengo, perdeu do Fortaleza, do Botafogo 2 vezes, do Atlético Mineiro na rodada anterior do Brasileirão, né? Sofrendo com muitos desfalques, né? Esse é o que pega aí pro Bragantino. Mas é um time que tem um ataque até que funciona, até tá criando, tá? Até teve gol anulado contra a equipe do Botafogo, fez gol no jogo anterior, mesmo com uma menos, né? Contra a equipe do Atlético Mineiro, conseguiu deixar gol, mas vem numa situação ruim aí em termos de resultado, né? Já a equipe do Inter fez gol em todos os jogos, desde a volta, né? Tem esse detalhe aí, mas como a gente disse, deve poupar boa parte dos seus jogadores titulares e isso aí faz a gente não confiar tanto no Inter. Até pelo resultado, né? Perdeu do Fluminense, perdeu em casa do São Paulo. É um time também que não vem passando tanta segurança. Empatou em casa com o Vasco também. Pois é. Né? Então, e levou um apavoro, pelo menos ali no primeiro tempo, durante um bom período, foi uma grande pressão do Vasco. E aí um ponto negativo que a gente pode trazer do Inter é o fato de 5 jogos seguidos levando gol também, né? Ele marcou gol em todos os jogos da volta da Copa do Mundo, só que ele vem nessa sequência aí defensiva, sobretudo, bem abaixo, né? 5 jogos consecutivos, ambos marcam, né? Batendo em 5 jogos. E aí tem esse ponto de que pode poupar nesse confronto. Vamos para o momento bet nacional, porque o favoritismo é de quem? Do Bragantino. É do Bragantino, né? Odds altas aí, acima de 2, né? Das duas equipes. É um jogo difícil, tá? Como tá o mercado de gols aí? Cara, eu inclusive, já é uma expectativa do mercado, né? Eu gostaria muito aqui de 2 golzinhos nessa partida, tá? Seria minha pedida, mas a odd é só 1,38. Quem quiser se arriscar em esperar o ao vivo para essa odd subir, se não sair um gol cedo, eu acho que se torna a melhor opção aí para esse confronto. Mas, velho, por mais que o Bragantino venha nessa fase ruim, recentemente, tá? O Inter também tá bem mal.
E agora o Bragantino vai focar 100% no Brasileirão, enquanto o Inter tem o Flamengo pela frente na Copa Libertadores, já no meio de semana seguinte. E aí deve poupar jogadores aqui. E vale destacar que o Inter vem de 5 jogos consecutivos sofrendo gols. Então assim, eu vou até me corrigir, tá? Melhor do que o mais de 1,5 gols, eu acho o gol do Bragantino. Eu gosto bastante do gol do Bragantino nesse jogo. Infelizmente, como a odd pré-jogo é muito baixa, a gente vai ter que recorrer aqui a um risco um pouco maior para que essa odd suba um pouco mais e a gente tenha uma aposta de valor. Então a nossa dica do tipster vai ser utilizar o Criar Aposta para combinar o dupla hipótese do Bragantino com um golzinho da equipe de Bragança Paulista, né? Mas, Matheus, vocês vão confiar em uma equipe que vem de 6 derrotas seguidas? Cara, uma hora ele vai pelo menos empatar. E como o Fábio bem destacou, tá? Esse jogo contra o Botafogo, o Bragantino não foi mal. Ele começou atacando muito bem, chegou a fazer um gol que foi anulado, quase que o John faz um gol ali com 2 minutos de jogo também, né? Teve uma expulsão que acabou atrapalhando, conseguiu marcar um gol no Atlético Mineiro, mesmo com o jogador a menos. Eu acho que pelo menos um empate vai vir nesse jogo aqui, porque o Inter não vive um momento muito bom e deve poupar jogadores com a cabeça na Copa Libertadores. Então eu boto fé aqui que o Bragantino não perde e vai deixar pelo menos um golzinho. Por isso, essa é a nossa dica do tips aí pro confronto. Muito bem, então de cada lei para Bragantino e Inter, né? É a dupla hipótese do Bragantino e o gol do Massa Bruta. É o dupla hipótese e o 0x0, não é sempre isso, bom exatamente. esclarecer. Bom, São Paulo Vitória, tá? Outro duelo pra gente analisar agora aqui no Bet do Dia, sábado, 6h30 lá no Morumbi. São Paulo que também vem de eliminação, né? A gente só falou de times eliminados, né, na Copa do Brasil. Caiu pro Atlético Paranaense, né? Parecia uma classificação tão encaminhada, né? Mas a expulsão nos primeiros minutos de né? jogo, velho. Realmente complicou pro São Paulo, que até segurou boa parte do 0x0, mas tomou um gol ali no segundo tempo. E aí, nas penalidades, o Atlético avançou. Pois é, o Atlético Paranaense. Primeira vez desde 2020 que a gente tem um time da Série B nas quartas. Olha a Copa do Brasil como ela ficou bem. Enfim. Mas é um Série B meio elenco, né, apesar do Atlético também tá mal na Série B, mas contratou o artilheiro salarial da Libertadores, o Viveiros, que estava no Atlético Nacional. Em termos de folha salarial, né? Vamos lá, vamos analisar São Paulo e Vitória, vamos focar aqui, aplicativo aí na tela, Game Arena, por favor, produção. São Paulo que vinha voando com o Hernan Crespo e agora teve esse baque com essa eliminação, que acredito que poucos esperavam, tá? Porque realmente o momento do São Paulo era muito bom, e, cara, teve essa expulsão que acabou desandando, né? Contra um time do Atlético Paranaense, que não via bem na Série B. Enfim, calma que a gente chega lá. Antes, tabela de classificação, a gente tem ali o São Paulo em 8º, com 25 pontos marcados em 18 jogos, tá? É importante destacar, o São Paulo jogou todas as partidas até aqui. E a gente tem o Vitória, que conseguiu sair do Z4, né? Que teve uma melhora, inclusive, da chegada do Fábio Carille. Duas equipes aí que mudaram o treinador recentemente, aí, pós-Copa do Mundo. O Vitória também jogou os 18 jogos até aqui, tem 18 pontos marcados. Empatou metade, viu? O Vitória tem 9 empates. E aí é importante destacar essa questão aí dos 18 jogos disputados, porque abaixo dele a gente vê que o Vasco tem 2 jogos a menos, Fortaleza tem jogo a menos e Juventude Esporte também tem 2 jogos a menos. Bom, vamos para os resultados, né? Começando pelo São Paulo, teve essa derrota aí pro Atlético Paranaense, né? E eliminação, mas antes vinha bem, né? Fez 2 no Inter fora de casa, fez 2 no Atlético jogando em casa, fez 3 no São Paulo como mandante, venceu o Juventude fora por 1-0 e venceu o Corinthians por 2-0. Na maioria dos jogos do São Paulo ele fez pelo menos 2 gols, né? A gente vai ver aí que... Até no empate contra o... Até no empate, e no Morumbi ele fez 2 gols em todos os 3 jogos, né? Contra Corinthians, contra Fluminense e contra Atlético Paranaense, e fora fez 2 contra Inter e contra Bragantino. Então o ataque funciona, jogos movimentados, né? A gente tem que destacar o fato também de que o São Paulo tem compromisso, né? No próximo meio de semana também. Isso tem o Atlético Nacional na Colômbia, né? Pois jogo difícil. Pela Copa Libertadores, e pode ser que isso atrapalhe um pouco aí o tricolor paulista, né? É uma poupada, né, nos jogos da Copa do Brasil, né? Vamos ver. Sim. Enquanto isso, o Vitória começa a apresentar uma melhora. A gente vê aí, são 5 jogos sem perder, né? Aí é o copo meio cheio, é o copo meio vazio, né? Porque são 5 jogos sem perder, mas foram 4 empates. E aí tem alguns pontos a se destacar aqui. Cara, contra o Sport foi um empate inacreditável, né? Por detalhe ali, não saiu com a vitória. Fez uma boa partida contra o Botafogo ali, que empatou em 0-0. Contra o Inter, que ele perdeu de 1-0, foi uma boa partida também. Empatou recentemente contra o Palmeiras em casa, só que foi um jogo que ele abriu 2-0 também. Então, assim, tá vacilando muito o Vitória. Ele deu uma melhorada em termos de rendimento, mas... O ofensivo melhorou muito, né? 5 gols em 3 jogos. Pelo que jogou, ele até merecia uma pontuação melhor aí do que esses, quantos pontos aí? 7 pontos, né, nesses 5 jogos. Cara, dava pro Vitória ter saído aí com pelo menos 2 vitórias, até fácil, tá? Enfim, tá dando uma melhorada aí, pelo menos com o Fábio Carille. Tá sendo mais difícil de ser batido, pode-se dizer. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do tricolor paulista, 1,62, mas não sei, viu? O Vitória empata muito, tem que ver a escalação de São Paulo também. Eu acho que esse é o ponto. Acho que é sempre bom esclarecer, né, para os nossos queridos aí, espectadores, a gente tem que gravar o programa com uma certa antecedência. A gente não tem a informação ainda à disposição se o São Paulo vai com força máxima. Eu acredito sim, óbvio, o São Paulo
é favorito, mas com a cabeça eventualmente focada aí na Copa Libertadores em um confronto dificílimo contra o Atlético Nacional, pode ser que o São Paulo dê uma poupada, vem dessa eliminação, que pode ser que dê uma abalada. Então, por causa da odd não ser tão alta também, eu tenho meu medo aqui de ir na vitória seca do São Paulo, pagando 1,62. E a gente já viu que o Vitória tem sido um time difícil a ser batido, que empata muito. Então, por isso, eu prefiro pegar aqui, ó, um dupla hipótese São Paulo e mais de 1,5 gols no jogo. Até porque, se for pro São Paulo vencer, eu não imagino que vai ser só 1-0. Então, se eventualmente for 2-0 pro Tricolor, aqui também vai ser green. 2-1, tá? né? Lembrando que o São Paulo marcou pelo menos 2 gols nos últimos 3 jogos que disputou no Morumbi. E aqui você ainda bota na conta, eventualmente, se o São Paulo poupar alguns jogadores, o Vitória fazer mais uma boa partida e o jogo for 1-1, aqui vai ser green. Então a gente tem empates com gols e vitórias do São Paulo, com exceção do 1-0. É a gama de resultados que a gente tem aqui nessa aposta. Muito bem, então de cada para São Paulo e Vitória, agora a gente vai para Fortaleza e Botafogo, né? Duas equipes que também estão na Libertadores, né? Sim. Vão jogar no meio de semana, sábado 8h30, essa partida lá no Castelão, reencontro de Renato Paiva aí com o seu ex-clube. Pois é, o Fortaleza aí com a mudança de treinador recentemente até deu uma melhorada, ainda não tá nada de mil maravilhas. E o Botafogo aí, né, vivendo um novo período com o Davi Ancelotti também, pode ser positivo, tá? Classificado na Copa do Brasil. Vamos lá pro aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada? Pelo momento recente aí a gente vê que o Botafogo tem um retrospecto melhor, né? 3 vitórias aí nos últimos 5 jogos. E na tabela de classificação também a gente vai observar aí que existe uma discrepância entre as equipes. Fogão com 26 pontos em 16 jogos está em 7º e o Fortaleza na zona de rebaixamento tem um jogo a mais que o Botafogo e só tem 15 pontos. Um início de Brasileirão bem abaixo aí do Leão do PC. É isso. O Fortaleza que vacilou, né? Contra o Corinthians, estava vencendo até o finzinho, né? Sim. O Corinthians reserva, que até botou 5 titulares no segundo tempo, né? E tomou um gol no finzinho, 1-1. Antes, 2-1 contra o Grêmio, né? Perdeu 2 pênaltis infantis, né? Do goleiro do Fortaleza. Ele vacilou muito, tá? Nesses jogos fora de casa, ele poderia ter tido resultados melhores. E aí a vitória, depois de 10 jogos, né? Foi 3-1 contra o Bragantino, empate em 1-1 com o Bahia, né? Que foi este clube também do Renato Paiva. E também, aí no último jogo do Vojvoda, a derrota no Clássico Rei, né? Para o Ceará, por 1-0. Uma vitória, 2 empates e uma derrota aí desde a chegada do Renato Paiva. Como eu disse, ainda não é um aproveitamento que é maravilhoso, que vira a chave do Fortaleza, né? Ainda está havendo muita desconfiança ali. Inclusive o time vai jogar aí uma Copa Libertadores, na terça-feira já, tá? Isso, contra o Vélez Pois Sarsfield. tem essa que é um bom time, tá? O Tem em Vélez casa, né? Tem a vantagem que não vai viajar, então... tem esse ponto aí, né? São 2 jogos seguidos dentro de casa. Mas enfim, ainda não passa lá essas grandes confianças. Deu uma melhorada, mas eu tenho meu pé atrás ainda com o Leão. Por outro lado, a gente tem um Botafogo que é um pouco mais sólido, né? Ele até teve essa derrota recente aí contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tá fazendo uma temporada absurda, né? Dá até para relativizar um pouco. E, inclusive, desde a chegada aí do Davi Ancelotti, foi a única derrota, né? São quantos jogos? 7 jogos. Foi a única derrota do Botafogo. E a gente tem que destacar aqui a ótima defesa que tem o Botafogo, tá? Porque nos últimos... Eu posso até botar o contra o Palmeiras, que foi 0-0 no tempo regulamentar, né? Nas últimas 8 partidas, o Botafogo só sofre gol em 2. Em 6 ele não teve a defesa vazada. O under 2,5 bate em todos. Faz 10 jogos seguidos que bate o menos de 2 pontos em gols. E aí é aquela coisa, velho. O Botafogo é constante mudança. Um jogador brilha, o texto vende, já chega outro. Pô, já chegou o Danilo aí, que já começou a dar resultado, já deu uma grande assistência contra o Bragantino. Arthur Cabral tá performando bem. Montoro parecia um jogador interessante. Então, cara, eu gosto desse Botafogo, tá? Bom, vamos pro nosso momento bet nacional aí, porque o favoritismo é leve ali pro Fortaleza, mas é aquele jogo, tá? 2 times que estão envolvidos em Libertadores. Né? Você vê que a odd do empate é menos de 3, o que é difícil. Então é um jogo que pende até, eventualmente, também para empate, né? E aí é o seguinte, a gente tem 2 análises aqui, Fábio. Do lado do Fortaleza, a gente tem jogos muito movimentados. Os 4 jogos do Renato Paiva bateu, ambas marcam, inclusive, né? E por outro lado, a gente tem um Botafogo que tende muito para under. E aí, cara, eu fico mais do lado do Botafogo, tá? Por quê? Passa mais confiança do que o Fortaleza. Eu prefiro confiar no sistema defensivo do Botafogo do que confiar no poderio ofensivo do Fortaleza, digamos assim. Além do fato que as duas equipes estão com cabeça aí na Copa Libertadores. Fortaleza já tem um confronto na terça-feira pela Copa Libertadores, 8ª de final contra o Vélez. Então, velho, eu acho que é um jogo que pende mais para poucos gols, tá? Eu tenho um receio de apostar em resultado final, e se for para ter um vencedor, eu imagino 1-0 para um dos dois lados, no máximo 2-0, mas eu acho que é uma partida que vai pender pro empate, tá? 0-0, 1-1 é meu palpite.
Por isso, eu fico com menos de 2,5 gols. Eu acho que é a alternativa que engloba a maior quantidade de resultados possíveis aí, dado esse contexto que a gente explicou. Muito bem, então dica dada aí para Fortaleza e Botafogo, a gente fala agora de Bahia e Fluminense, tá? Duelo tricolores. Duelo de equipes que avançaram, né, na Copa do Brasil, né? O Bahia eliminou o Retrô e o Fluminense o Internacional. Sábado, 9 na noite, né? O jogo que finaliza o sábado lá na Fonte Nova. O Bahia que não vem bem, hein? Pois é, assim, vamos dar uma relativizada. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena, a gente precisa enxergar uma questão, porque são 4 jogos sem perder, mas uma queda de rendimento. Eu acho que o ponto é esse. Enquanto isso, o Fluminense vem num momento de virada de chave, né? O tricolor baiano, que faz um Brasileirão muito bom, mais uma vez, 4º lugar, né? Está conquistando vaga na Copa Libertadores aí nesse momento. 29 pontos em 16 jogos, importante destacar. Jogos a menos do que várias equipes. Enquanto isso, o Fluminense está ali em 9º. Acho que a briga do Flu realmente vai ser essa aí, uma briga por uma vaga na pré-Libertadores. Está ali com 23 pontos marcados. Fluminense que voltou muito mal da... Já a gente chega no Flu, né? Vamos falar primeiro do Bahia, né? Porque o Bahia tem algo importante pra gente falar, que o Bahia perdeu o Eric Puga, né? Que era o seu principal jogador de frente, né? Um ponta ali, ponta esquerda muito bom, né? Que desequilibrava vários jogos. Ele se machucou nesse jogo contra o Retrô, né? No 3x2 aqui, no né? 3x2. Aí sem ele o time não fez gol contra o Sport, o lanterna da Série A, e o Retrô, o vice-lanterna da Série C. Né, então já mostra que o time perdeu um pouco do poder ofensivo aí sem o Eric Puga, né, 2 jogos sem balançar as redes e flertou com a eliminação contra o Retrô. O Retrô perdeu uma chance clara, poderia muito bem ter ido para os pênaltis esse jogo. Aí antes disso, em casa ele tem uma solidez, né? Pegou o Juventude, que também, Juventude é pior que o Sport, tá? O Juventude tem mais pontos, mas ele é pior do que acho que é o pior time do brasileiro, sobretudo fora de casa, assim. A defesa é absurda. Todos os jogos fora. A defesa do Juventude é um negócio surreal. Aí venceu 3x0, aí vinha de 3 jogos sem vencer, tá? Perdeu do América de Cali 2x0, empatou com Fortaleza e América de Cali em casa. Então, se a gente desconsiderar o Juventude, que é muito fraco, ele não ganha um bom tempo. Pois é, e contra o Retrô, que é o vice... Mas assim, cara, um 3x2 contra o Retrô, eu caracterizaria como negativo, tá? Sim, sim. Porque é como você disse, ele meio que deu sobra pro azar ali. A gente tá falando de um Retrô que é vice-lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Isso. E, pô, foi uma margem de apenas 1 gol jogando em casa, tomar 2 gols desse time que tem o pior ataque da Série C, realmente aí a gente pode caracterizar, por mais que ele venha de 4 jogos sem perder, eu acho que esse retrospecto recente do Bahia poderia ter sido ainda melhor, tá? A gente tá falando de um confronto em casa contra o vice-lanterna do Brasileirão, em casa contra o vice-lanterna da Série C, fora, mas contra o Lanterna, e fora contra o vice-lanterna da Série C. Então foram 4 jogos fáceis, eu acho que realmente a gente pode ligar um alerta aí pro Bahia com esse retrospecto recente, sobretudo com a lesão do Eric Puga, né? Por outro lado, a gente já tem um Fluminense que teve uma virada de chave. Fez uma Copa do Mundo absurda, semifinalista, né? Perdeu ali para o Chelsea. Aí teve uma sequência de 5 derrotas seguidas. Se a gente bota na conta... Vamos tirar o Chelsea? 4 derrotas... Cadê? 4 derrotas consecutivas pós-Copa do Mundo. E aí, agora ele já engata 3 jogos sem perder, contando uma classificação na Copa do Brasil. Então parece que os ânimos melhoraram ali pro lado das Laranjeiras. Mas tem um detalhe, né? O Fluminense vai jogar contra o América de Cali, que inclusive eliminou o Bahia na Sul-Americana no meio de semana. Então o Renato Gaúcho na coletiva já falou que vai poupar pelo menos alguns jogadores, tá? Então a gente vai pro nosso momento Betinho Nacional, porque isso vai nortear a nossa sugestão. Sim, sim. O Bahia, ele tá vivo na Copa do Nordeste, mas só no outro meio de semana, tá? No caso, agora. O Bahia não tem compromisso no meio de semana seguinte. E favoritismo do Bahia, Fábio Rony, e aí? Acho que a tendência é o Bahia realmente vencer, mas muito pela questão do Fluminense poupar, tá? Se fosse os 2 times titulares, eu pegaria um gol do Fluminense, que tá pagando muito bem. Mas como a gente não sabe se o Fluminense vai com força máxima, né? A gente vai aí ser mais precavido. Confia mais no time da casa, né? Que vai com o time titular, precisa do resultado. Cara, e tem um ponto importante que a gente não destacou. O Bahia em casa, ele é um dos melhores mandantes do Brasileirão. Não perdeu em casa, tá? São 6 vitórias e 2 empates. O retrospecto é absurdo. O Bahia ele só tem 2 derrotas em casa no ano, que foi pro Nacional do Uruguai ali, na Copa Libertadores, e um jogo lá no início do ano que ele foi com o Sub-20, contra a Jacuipense. Então é um time muito forte jogando na Fonte Nova. E, cara, eu me apego muito ao que o Fábio disse também. A gente não sabe ao certo se o Fluminense vai de fato poupar e quem vai poupar. E o Bahia ele tem tido essa queda de rendimento que me preocupa um pouco, tá? Eu acho que não o suficiente para o Fluminense vencer o jogo. Acho que de fato o Bahia é favorito, pode muito bem vencer, mas ele me deixa com um pezinho atrás. E por isso eu confio mais aqui num dupla hipótese do Bahia e menos de 3,5 gols. Por quê? É um time que em casa é muito forte, não acho que vai perder, mas teve essa queda de rendimento, sobretudo ofensivo. Então não imagino aqui sendo um jogo muito movimentado. Saindo 4 gols eu acho que é muita coisa. Por isso eu acho que essa aqui é a opção mais segura. Muito bem, então de cada para Bahia e Fluminense, a gente sai da Série A e vai para a Série B, tá? Tem 2 joguinhos para a gente analisar, começando com o América Mineiro e Remo, tá? América Mineiro que está numa
crise, né? Demitiu o Anderson Cara, Moreira aí na última rodada e pega o Remo, que também tá mal, viu? O Remo perdeu em casa e o Antônio Oliveira também tá ameaçado. O jogo é sábado, 4 da tarde, lá no Indepa. Pois é, velho. O América Mineiro aí, cara, pode ser até um forte candidato, era ao acesso, né, antes de começar a Série B do Brasileirão. Vamos gerar time ioiô, né? Jogou muita Série A aí nos últimos anos. Por outro lado, a gente tem um Remo que vinha fazendo uma série bem interessante e tá caindo um pouquinho de rendimento. Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada e entender melhor. Olha aí o momento recente do América, que coisa absurda. São 6 jogos sem vencer já, tá? O Remo a gente vai já explicar também, porque o Remo tá até bem, velho. O Remo tá em sexto, com 30 pontos marcados, mas a gente sempre toca nesse ponto, porque Ele é sempre vacila, bom destacar, né? né? De engrenar, Não, e ele teve a perda do Daniel Paulista, né? Que foi contratado pelo Sport, não foi uma demissão. Então, meio que teve que arrumar um novo técnico, foi o Antônio Oliveira, e desde então o time não engrena. Ele fez um início muito bom, ficou no G4 um bom período, mas desde então ele tá ali oscilando, parece que vai, mas não vai. Enfim, é um time que hoje ele não tá passando lá tanta confiança assim. Mas tem pela frente um América Mineiro cuja confiança tá muito pior. É um time que tá batendo na porta já do Z4, que só tem 21 pontos nesses 20 jogos. E, por exemplo, a gente pega ali o Amazonas, que é o Lanterna, tem 20, tá? O América Mineiro ele pode terminar a rodada vice-lanterna, talvez até lanterna. Tá muito achatadinho ali as coisas, ele tá a 1 ponto da lanterna da Série B, velho. Vamos para os resultados recentes, né? Começando pelo América Mineiro, perdeu do Botafogo de Ribeirão Preto, que era o lanterna. Né? Ele perdeu de 2-1, o Botafogo não fazia gol, não sei quantos jogos, venceu o América por 2-1. Antes empatou em casa com o Atlético Paranaense 2-2, perdeu do Cuiabá 3-1, perdeu da Chapecoense 1-0, perdeu do Novo Horizontino 3-1, perdeu do Atlético em casa 1-0, toma gol em praticamente todos os jogos, né? A última vez que ele tomou gol foi nesse jogo contra o Vila Nova, né? 3-0. Cara, são 8 jogos seguidos sofrendo gol e 6 jogos seguidos sem vencer. E o alerta maior ainda, nesses últimos 6 jogos foram 5 derrotas. Isso preocupa muito, né? Aí, recentemente, ele toma 2 gols do Botafogo de Ribeirão Preto, como você disse, era lanterna, tomou 2 em casa do Atlético Paranaense, tomou 3 do Cuiabá, tomou 3 do Novo Horizontino, enfim, Coelhão, talvez com essa mudança de treinador, né? Pode ser que os ânimos melhorem, vai ser um interino, né? O que tudo indica aí nesse jogo. Mas enfim, aí a gente tem um Remo que, assim, vive esse momento de instabilidade, né? O Remo nos últimos 6 jogos ele só tem uma vitória, tem empatado muito, são 4 empates, mas tem um ponto do Remo que é muito interessante, tá? Ofensivamente o Remo funciona, não fez gol aí contra a Ferroviária, beleza, mas antes disso a gente vê que ele vinha numa sequência aí de 4 jogos marcando. E o que é mais curioso ainda, ele como visitante fez 10 jogos nessa Série B. Ele conseguiu marcar gol em 9, tá? Ele só não fez gol na derrota por 2-0 para o CRB. Foi o único jogo que ele não fez gol jogando de visitante nessa Série B do Brasileirão. Então é um retrospecto que, pelo menos ofensivo, é muito positivo. É um time que empata muito em 1-1, se a gente vê aí. E agora pega aí esse América que tá numa situação péssima. Uma defesa bem frágil, né? Bom, então, dito isso, o momento bet nacional, vamos ver as odds aí, porque o favoritismo é do América e muito alto. Acho bem... Pois é. Acho bom pra gente, né? Pela nossa dica... É bom pra gente. Pois é. Porque assim, o Remo ele pode lá não passar essas grandes confianças, tá? Mas o América passa menos ainda. E a odd do América tá muito baixa. Então, por exemplo, pra você... Cara, um dupla hipótese do América hoje eu não confiaria não, tá? Por esse momento, o time veio de 5 derrotas nos últimos 6 jogos, 6 jogos sem vencer, eu prefiro focar em gols nesse jogo, tá? Vou focar nas estatísticas. O América, 8 jogos seguidos levando gol. Sistema defensivo que vem deixando muito a desejar. Ah, mas o Remo não vive uma situação muito boa. Mas ofensivamente o Remo funciona ao longo de toda a Série B. É um time que, como visitante, fez gol em 9 dos 10 jogos dessa segunda divisão. Então, velho, prefiro focar nisso aqui. Um golzinho do Remo na partida toda, já tem uma odd de 1,61. Eu considero uma ótima pedida com muito custo-benefício. Por isso, vamos nessa aqui. Muito bem, então de cada da América Mineiro e Remo, né, o gol do time paraense. Para fechar, tem o líder Goiás contra o Operário, tá? Vamos colocar na tela as informações do jogo. É sábado, 6h30, lá na Serrinha, né, no estádio Ailê Pinheiro. Jogo aí pela 21ª rodada da Série B, Matheus Montenegro. Goiás fazendo uma grande Série B desse Brasileirão, tá? Líder e, pode-se dizer aí, já até isolado em relação a, pelo menos ali, os times fora do G4, tá? Vamos que vamos pro nosso aplicativo para ilustrar a situação aí das equipes. O Operário que vem bem também, tá? Empata muito, mas são 5 jogos aí já sem saber o que é uma derrota, né? Timezinho de meio de tabela que vem numa crescente. E a gente vê que o Goiás, ó, 38 pontos, ele já abriu 7 em relação ao Cuiabá, que é o primeiro time fora do G4. Então tá aí conseguindo encaminhar o acesso, né? Goiás podendo voltar a disputar a elite do Brasileirão. E a gente tem um Operário no meio de tabela com 26 pontos marcados. A equipe paranaense está a 7 pontos aí do G4 e a 5 pontos da zona. Então pode dizer que tá mesmo na meiuca ali, né? Bom, vamos para os confrontos recentes, começando pelo Goiás, né, que na rodada passada empatou com o Amazonas fora de casa, 2-2. Antes empatou em casa com o Remo 1-1. Perdeu do Novo Horizontino 1-0 fora, ganhou do Cuiabá 3-1 e ganhou do Atlético Paranaense fora
1-0, né? Toma muito gol também o Goiás. E o líder ele só não tomou contra, inclusive, em tese, o jogo mais difícil, né? Atlético fora. Pois é, só que ele vai pegar o Operário, que é uma equipe que ofensivamente não funciona tão bem, sobretudo fora de casa, tá? A gente vê aí que tem esses 5 jogos sem perder, mas foram 3 em casa. E aí em casa ele venceu o Criciúma, venceu o Atlético Goianiense e empatou com o CRB. Só que fora, a gente pode ver, foram 2 0-0 contra a Ferroviária e contra a Vila Nova. E antes disso, fora de casa, ele perdeu pro Volta Redonda, também não marcou gol, perdeu pro Atlético, até deixou seu gol, mas perdeu. Perdeu para o Remo por 2-1, perdeu para o Amazonas por 2-0. Então a gente vê que é um time como visitante, ele não tem um retrospecto muito positivo, tá? Só tem uma vitória como visitante e perdeu muito fora de casa, né? E marcando poucos gols. Então, cara, é um retrospecto positivo que é interessante, só tomou um gol nos últimos 5 jogos, né? Mas ainda assim, eu acho que a discrepância pro Goiás é grande, tá? Muito bem, vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Goiás, um odd ali próximo de 1,80. É uma odd até que eu considero justa, tá? Só que assim, Série B ela é um pouquinho traiçoeira. Eu até acho que o Goiás vai vencer esse jogo. Meu palpite é a vitória do Goiás, um 2-0, 1-0 Goiás, acho que é por aí. Mas, cara, eu tenho um leve medo aí dessa Série B, pode dar uma tropeçada, e por isso eu não vou na vitória seca. Mas, em contrapartida, a gente tem uma opção aqui que já tem um odd interessante, que aqui eu fico muito tranquilo, eu acho que é muito confiável, que é para o Goiás vencer um dos tempos. Explicar para o apostador que não está muito habituado com esse mercado. Aqui você considera como se cada tempo fossem 2 partidas distintas, tá? Se no intervalo o Goiás estiver ganhando o jogo, já é green. E vale salientar, né? Se for pro Goiás vencer a partida, ele vai ter que vencer um dos tempos. Então é uma opção mais segura do que a vitória, isso é óbvio. Se no intervalo o Goiás estiver vencendo, já é green. Dinheiro no bolso. Se eventualmente o Goiás estiver perdendo no intervalo, 1-0 pro Operário no intervalo, não quer dizer que ele precisa virar o jogo não, tá? Se o jogo terminar 1-1, quer dizer que o Goiás venceu o segundo tempo, então essa aposta também é green. Então ela é bem mais segura do que a vitória seca, e aqui eu boto muita fé que vai dar green, por isso essa aqui é a Hotbet, stake dobrada aí para Goiás vencer um dos tempos. Muito bem, então indicada para Goiás e Operário, né, para o Esmeraldino vencer um dos tempos da partida. A gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou do vídeo, joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí para você qual a melhor pedida deste sábado, e lembre-se, aposta é entretenimento, não é investimento, tá certo? Domingo a gente volta com mais jogos Série A, tem início do futebol na Inglaterra, enfim, muita coisa legal. Então é isso. Valeu, galera. Valeu, Matheus. Tamo junto e até a próxima. Valeu.